Poucas vezes na televisão brasileira vimos algo assim. Um nome misterioso, um homem que divide opiniões. Bruno Bispo. Ele surgiu quase do nada, conquistou uma legião de seguidores e ao mesmo tempo criou polêmica por onde passou. Mas entre tantas vozes falando sobre ele, uma opinião pegou todo mundo de surpresa. A do Ratinho. Sim, Carlos Massa, o Ratinho, um dos apresentadores mais icônicos e polêmicos do Brasil, decidiu abrir a boca e dizer o que pensa sobre Bruno Bispo. O que ele falou? Ninguém esperava. Mas antes de chegar no ponto mais polêmico dessa história, vamos voltar um pouco. Quem é Bruno Bispo? Por que esse nome começou a pipocar em todos os lugares? Bruno Bispo é um homem que não tem medo de falar. Ele diz o que pensa, sem filtros, sem papas na língua. Seus vídeos viralizam, seus discursos são intensos e sua audiência cresce a cada dia. Mas ao mesmo tempo que milhares o aplaudem, outros tantos o criticam ferozmente. Alguns dizem que ele é um visionário, um líder nato. Outros afirmam que ele não passa de um falastrão, alguém que usa palavras bonitas para gerar polêmica e enganar as pessoas. E foi exatamente essa divisão que chegou até o Ratinho. Era questão de tempo até que alguém perguntasse: e aí, Ratinho? O que você acha desse tal de Bruno Bispo? Ratinho, sempre polêmico, sempre direto, não fugiu da pergunta. Ele olhou fixamente para a câmera, pensou por um instante e, com aquele tom de quem já viu de tudo na televisão brasileira, disparou. No começo, achei que era só mais um querendo aparecer, mas depois que eu parei para ver, rapaz, o cara é diferente. Sim, Ratinho não negou. No início, ele também teve suas dúvidas, mas à medida que foi assistindo, ouvindo, analisando, sua opinião começou a mudar, né? Ele fala umas verdades que muita gente tem medo de falar, ele não se esconde, não muda de opinião conforme a maré. E sabe o que mais? O cara tem fundamento! Ratinho não só reconheceu Bruno Bispo como alguém relevante, mas foi além. Hoje em dia tá cheio de gente que fala e não diz nada. O Bruno não é assim. Ele tem argumento, ele tem embasamento, eu respeito isso. A plateia ficou em silêncio. Ninguém esperava que Ratinho fosse elogiar Bruno Bispo dessa forma. Afinal, estamos falando de um apresentador que não tem medo de criticar, de desmascarar, de expor quem ele acha que está errado. Mas ali, naquele momento, ele deu o braço a torcer. Afinal, o que significa essa declaração? Isso quer dizer que Bruno Bispo é inquestionável? Que ele está 100% certo em tudo o que diz? Claro que não, mas significa algo ainda maior. Ele não pode mais ser ignorado. Se até Ratinho, um dos maiores comunicadores do Brasil, parou para prestar atenção e admitiu que o cara tem um diferencial, então há algo ali. Algo que merece ser discutido, algo que merece ser analisado com mais profundidade. E agora, a pergunta que fica é: e você? Você acha que Bruno Bispo realmente é esse fenômeno que muitos dizem? Ou ele não passa de um hype passageiro? Ratinho deu sua opinião, agora falta a sua? Deixa aqui nos comentários, porque essa conversa ainda tá só começando. Mas depois dessa declaração, as coisas tomaram um rumo inesperado. A internet explodiu em reações. Alguns comemoraram. Tá vendo? Até o Ratinho reconheceu. Bruno Bispo é diferente. Outros não gostaram nada e começaram a questionar. Será que Ratinho foi influenciado? Será que ele tá certo mesmo? Mas o fato é que depois daquele dia, o nome de Bruno Bispo ganhou ainda mais força. Ele não era mais apenas um nome que dividia opiniões. Agora, ele tinha um endosso de peso. E isso mudou tudo. Se até Ratinho, um dos comunicadores mais diretos do Brasil, enxergou valor no que Bruno Bispo dizia, quem mais estaria disposto a repensar sua visão sobre ele? Depois da declaração, começaram a surgir outros nomes. Alguns apresentadores, influenciadores e jornalistas decidiram dar suas opiniões. Uns concordavam com Ratinho, dizendo que Bruno Bispo era uma voz autêntica e necessária nos dias de hoje, mas outros começaram a atacá-lo ainda mais. Diziam que era tudo um teatro, que ele sabia exatamente como manipular sua audiência, que ele falava o que as pessoas queriam ouvir, mas sem necessariamente trazer algo novo. E é claro, Bruno Bispo não ficou calado. Pouco tempo depois da fala de Ratinho, ele gravou um vídeo. E se tem uma coisa que ele sabe fazer bem, é se comunicar. Na gravação, ele olhou direto para a câmera, sem rodeios, sem roteiro engessado, e disse: eu não faço o que faço para agradar ninguém. Eu falo o que acredito. Se alguém concorda, ótimo. Se não concorda, problema de quem não quer enxergar a realidade. Agora, respeito a opinião do Ratinho. Ele é um cara que não tem medo de dizer o que pensa, e por isso respeito mais ainda o que ele falou sobre mim. A resposta viralizou. E de novo, a internet se dividiu. Mas agora havia algo diferente. Uma nova camada nessa história. Não era mais só uma questão de gostar ou não de Bruno Bispo. Agora, as pessoas começavam a se perguntar: e se ele realmente estiver certo? O que vai acontecer agora?
Bruno Bispo vai continuar crescendo? Ele vai se tornar uma das vozes mais influentes do país? Ou, como muitos dizem, isso tudo não passa de uma fase e logo ele será esquecido? A única coisa certa é, essa história ainda não acabou. E você que tá ouvindo isso agora, de que lado vai ficar?